Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se liga na TV Educação e no Portal do Estudante que vamos começar mais uma aula. Sou professora Conceição Alencar e começo agora a sua aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos ver um pouco sobre a produção literária no Brasil. Vamos analisar um pouco as primeiras produções, ver um pouco sobre a era colonial, a era nacional e resolver algumas questões. Primeiras produções. Desde sempre, os movimentos literários foram de extrema importância para a realização de uma descrição da sociedade em suas respectivas épocas, sempre com foco na linguagem, cultura e ideias do momento. Assim, estudar os diferentes movimentos e períodos literários também nos ajuda a entender melhor cada uma das eras da nossa sociedade. A história da literatura brasileira tem início em 1500, com a chegada dos portugueses no Brasil. Isso porque as sociedades que aqui estavam eram ágrafas, ou seja, não possuíam uma representação escrita. Assim, a produção literária começa quando os portugueses escrevem suas primeiras impressões da terra encontrada e dos povos que aqui viviam. Ainda que sejam diários e documentos históricos, esses representam as primeiras manifestações escritas em seu território brasileiro. Então, como vocês podem perceber, as primeiras produções vão ser logo após a chegada dos portugueses, em 1500. Por isso, o nome quinhentismo vem da palavra 500. Ainda que sejam diários e documentos históricos, esses representam as primeiras manifestações escritas em território brasileiro. A literatura brasileira é subdividida em duas grandes eras que acompanham a evolução política e econômica do país: a era colonial e a era nacional. São separadas por um período de transição que corresponde à emancipação política do Brasil. As datas que delimitam fim e início de cada época são, na verdade, marcos onde acentuam-se um período de ascensão e outro de decadência. As eras são divididas em escolas literárias, também chamadas de estilos de época. Turma, atentem para uma coisa. As escolas literárias elas vão sempre estar ligadas ao contexto histórico e econômico de um país. A literatura ela vai sendo formada à medida que o país vai modificando, as pessoas vão mudando o seu pensamento, a sua forma de fazer arte, a sua forma de intervir na política e na economia, e tudo isso vai desencadear onde? Na literatura. A era colonial. A era colonial ela dá início em 1500, por isso ela é conhecida como quinhentismo, e vai até 1808. Surgiu logo após o descobrimento do Brasil, motivo pelo qual foi marcada pela cultura portuguesa. Sendo assim, a literatura colonial é baseada em três diferentes movimentos: a literatura informativa, o arcadismo e o barroco. Em seguida, após esse ano e até os dias de hoje, esse modelo de literatura foi substituído pela literatura nacional. Após um Brasil já independente e marcado pela própria autonomia cultural, principalmente com as expressões modernistas e pós-modernas, romantismo, simbolismo, realismo, naturalismo e outros. Então, a primeira literatura que nós vamos ter é a literatura colonial. Vão ser as descrições de quando os portugueses chegaram no nosso país, são relatos históricos, relato do povo, relato da terra. À medida que a sociedade vai avançando, à medida que o país também vai avançando, ele era colônia, né, de Portugal, ele consegue a sua emancipação. A partir da sua emancipação, ele vai passar por um outro contexto histórico. E aí ele sai da era colonial e ele entra na era nacional, que é uma nova forma de fazer literatura. E aí surgem os outros estilos literários, como a gente viu aqui, romantismo, simbolismo, realismo, naturalismo e outros que a gente vai ver na linha do tempo. Aqui a gente tem uma produção da era colonial, né? Essa aqui é a carta original de Pero Vaz de Caminha. Vocês podem perceber ali na carta que é bem difícil de ler.
A escrita deles era uma escrita toda encadeada. Quando eles terminavam uma palavra, eles não separavam a palavra para começar na outra linha, era tudo junto mesmo. E um português assim mesmo bem difícil de ler, né? O português de Portugal e o português daqui, né? Então é bem difícil. Pero Vaz de Caminha foi um escrivão português responsável por descrever as primeiras impressões desde a chegada ao Brasil, em 1500. Ele fez parte da frota de Pedro Álvares Cabral. A Carta de Caminha é considerada por historiadores como o primeiro documento redigido no Brasil, sendo, portanto, um importante marco literário para a nossa história. O formato de sua composição segue inicialmente a linha de uma carta, com a reverência ao monarca Dom Manuel I, e após torna-se a leitura como a de um diário. Então, a carta que Pero Vaz de Caminha escreveu, ela segue o modelo tradicional de uma carta. Mesmo sendo escrita naquela época, ela segue os moldes que esse gênero exige. Ela começa fazendo a saudação ao rei e depois vai fazendo todo o relato, né, do que ele viveu, do que ele encontrou ali. Caminha, em sua redação, reproduz o estilo típico dos textos portugueses até o século XV, e sua periodização faz com que seja uma literatura organizada, ordenada cronologicamente, uma leitura bastante simples e atrativa ao leitor. Como mencionamos anteriormente, trata-se de um documento composto, inicialmente de forma exclusiva, para a comunicação entre Pero Vaz de Caminha e o rei. Descrevendo as terras que haviam sido encontradas, o autor descreve as suas impressões sobre o território documentado, a composição física, bem como narrando o desembarque dos portugueses na praia e o encontro entre os colonizadores e os índios, e também a realização da primeira missa. Então, é uma carta mesmo totalmente descritiva, segue mesmo o modelo desse gênero textual. Aqui é a carta original. Imagino que vocês consigam perceber aí algumas palavras, vocês consigam ler. Deem uma olhada aí, quais palavras vocês conseguem identificar? Vamos tentar identificar juntos algumas palavras? Vamos lá. Consegui identificar aqui a palavra posto, desta, vossa, frota. Não consigo ler a carta toda na íntegra. Por quê? Porque é uma linguagem muito diferente, um português totalmente arcaico. O nosso português passou por muitas e muitas mudanças, né? Então, vocês conseguem perceber que uma palavra ou outra a gente vai conseguir identificar. E outras a gente vai passar bem longe de reconhecer. Vamos lá, vamos tentar encontrar outras palavras. Terra, também, disso, minha, bem, Vossa Alteza, marinha, porquê, cuidado, falar, começo. Sei que vocês encontraram outras palavrinhas aí que conseguiram identificar. E outras a gente passou bem longe, né? Então, vamos ver como é que ficaria na nossa linguagem atual. Senhor, posto que o capitão-mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza, a nova do achamento dessa vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu o melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Tome vossa alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem por certo que, para aformosear, nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que me vi e me pareceu. Ele diz que não vai enfeitar muito não, vai colocar do jeito que ele viu, do jeito que pareceu a ele. Da marinhagem, singraduras está relacionada a navios. O local, né, o percurso que o navio fazia. E singraduras do caminho, não darei aqui conta a vossa alteza, porque eu não saberei fazer. E os pilotos devem ter esse cuidado. Portanto, Senhor, do que hei de falar, começo e digo. E aí, a carta tem várias partes, né? Descrevendo a terra, descrevendo o encontro com os índios, descrevendo as riquezas, né? E vocês podem perceber, olha só a diferença, né? Aqui seria quase impossível de ler. Aqui já na nossa linguagem atual, vocês conseguem perceber bastante aí essa diferença na forma de escrever. Aí ele ainda fala um pouquinho, aqui, outro trecho muito importante da carta, quando ele encontra com os indígenas. A afeição deles é serem pardos,
maneira de avermelhados e de bons rostos, narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma coberta, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Muitos deles, ou quase a maior parte dos que andavam ali, traziam aqueles bicos de ossos no beiço. E alguns que andavam sem eles, tinham os beiços furados e nos buracos uns espelhos de pau, que pareciam espelhos de borracha. Outros traziam 3 daqueles bicos, a saber, um no meio e 2 no cabo. É o momento que ele encontra com os indígenas e ele vai retratar, ele vai registrar como como lhe pareceu, né, como a primeira impressão que ele teve, registrando de forma bem minuciosa. Padre José de Anchieta, missionário da Companhia de Jesus, também conhecido como Apóstolo do Brasil, foi assim distinto pelo fato de ter participado do início da catequização em terras brasileiras. Anchieta escreveu cartas, informações, fragmentos históricos e sermões, publicados pela Academia Brasileira de Letras em 1933. Escreveu ainda os seguintes autos: auto representado na festa de São Lourenço, na Vila de Vitória e na visitação de Santa Isabel. Então, a gente sabe que Padre José de Anchieta teve uma importância grandiosa, né, que é tanto da catequese dos índios, da catequização dos índios, quanto também da fundação das primeiras escolas no Brasil. Dentre suas obras mais conhecidas, se distingue o poema A Virgem, escrito durante o tempo que fez referência aos índios, enquanto era negociada a paz entre indígenas e portugueses. A arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil, sobretudo o tupi, que foi utilizada na missão jesuítica. O poema A Virgem é composto por mais de 5.000 versos. José de Anchieta decorou todos os versos escritos na areia da praia de Ubatuba e somente meses mais tarde transcreveu-os para o papel em São Vicente, primeira vila do Brasil. Essa parte aqui, que ele escreve o poema A Virgem, é uma parte muito interessante, porque nesse momento ele estava em poder dos índios, né? Ele estava como refém ali dos índios quando teve aquele momento de desentendimento entre os índios e os portugueses. E aí conta que ele escreveu esse poema todo na areia. Olha só, o poema era grandioso, era imenso o poema A Virgem, né? Contava com mais de 5.000 versos. Ele escreveu todo na areia da praia. E aí depois de alguns anos, ele transcreveu o mesmo poema que ele tinha feito na areia, ele fez o registro escrito. Isso aí é que é uma boa memória, né? A gente não está lembrando nem da lista do supermercado. Para comprar 5 itens no supermercado, a gente tem que anotar. José de Anchieta estava lembrando aí mais de 5.000 versos. Uma boa memória. Agora vamos ver um pouquinho sobre Jesus na manjedoura. Outro da era colonial, outra produção da era colonial. Que fazeis, menino Deus, nestas palhas encostado? Jazo aqui por teu pecado, ó menino muito formoso, pois que sois uma riqueza. Como estás em tal pobreza, por fazer-te glorioso, e de graça muito colmado, jazo aqui por teu pecado. Mais uma vez, vocês conseguem perceber a diferença da linguagem, né? Tem palavras que a gente quase não consegue identificar. O texto apresentado tem 7 estrofes, sendo que as 7 estrofes apresentam 3 versos em cada estrofe. Lembra? Verso, cada linha do poema. Estrofe são os conjuntos. Apresenta uma poesia simples, com rima de repetição para facilitar a aproximação dos índios à fé católica. Eles usavam uma linguagem bem simples, para que os índios não tivessem dificuldade de entendimento. Padre José de Anchieta utiliza uma poesia simples com função didática, para facilitar a evangelização. Utilizava a métrica dos cancioneiros medievais, obedecendo às rimas, e busca pela identidade nacional. A religião é o tema que sobressai em seus textos, né? Então, mais uma vez, a religião está aí sempre sobressaindo nos textos. Agora vamos ver um pouquinho sobre o nosso poeta maranhense, né? Gonçalves Dias nasceu no dia 10 de agosto, em Caxias, né? É um dos nossos principais representantes aí. Gonçalves Dias é tido como o primeiro poeta autêntico do movimento romântico do Brasil. Então, a gente sai da era colonial e passa agora para a era nacional. Tendo influenciado outros grandes nomes da literatura, como Álvares de Azevedo, Manuel Bandeira, passando por Machado de Assis, Olavo Bilac. E ele é o autor da canção tão conhecida que é a Canção do Exílio. Autor de poemas, peças teatrais, além de traduções, escritos etnológicos,
Gonçalves Dias é lembrado principalmente por sua poesia indianista, protagonizada pelos primeiros habitantes e pelas belezas naturais do território brasileiro. Então, como eu falei para vocês, a gente sai daquela era colonial e a gente entra na era o quê? Na era nacional. Gonçalves Dias vai ser um dos principais representantes desse romantismo nacional, né, desse poema mais indianista, dessa fase indianista. Creio que a maioria de vocês conhece esse poema, né, um poema lindíssimo, que é a Canção do Exílio. E essa Canção do Exílio, ela tem muitas paródias a partir dela. E não só paródias, também tem muitas paráfrases. O que são paráfrases? É o texto, a gente tem a Canção do Exílio, que serve como base, e a partir desse texto são feitos outros, mantendo a mesma estrutura, a mesma base, mudando aí algumas palavras. É diferente da paródia. A paródia fica um tom mais de para criticar, né, para fazer alguma alusão política, histórica. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permitas, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, vocês podem perceber que ele exalta a terra, ele exalta a natureza. Ele diz que não existe terra mais bela do que aqui, do que as terras brasileiras, né? Ele diz que em outros lugares as aves não gorjeiam como aqui nas terras brasileiras. Então, você vê que tem até um exagero, né? Tem toda uma questão nacionalista bem expressa nessa canção. Gonçalves Dias expressa o nacionalismo ufanista, ou seja, o orgulho. Ele tem um orgulho grandioso, por meio da exaltação da natureza, composto por 5 estrofes, sendo 3 quartetos e 2 sextetos. O autor escreveu esse poema em julho de 1843, quando estava estudando Direito na Universidade de Coimbra, em Portugal. Assim, com saudades do seu país, né, ele se sentia exilado. Essa saudade fica muito evidente na última estrofe, né, que ele diz: não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Não sei se vocês já perceberam, mas se vocês notarem bem, tem alguns versos da Canção do Exílio que aparecem no nosso hino nacional. Conseguem lembrar? Conseguem identificar? Vamos ver? Curioso notar que 2 versos da Canção do Exílio são mencionados no hino nacional brasileiro, composto em 1822. Nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Ah, tá vendo? Não tinham percebido ainda, né? Então, olha a influência que a nossa literatura tem dentro de todos os outros campos, que a Canção do Exílio, uma parte dela, está dentro do nosso hino nacional e muitos nem tinham percebido. Vamos resolver aqui uma questão sobre literatura. Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que é formada principalmente de poemas narrativos e de textos dramáticos que visavam a catequese. Inicia com a prosopopeia de Bento de Teixeira. É construída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica. Os textos que a constituem apresentam evidente preocupação artística e pedagógica. Descreve com fidelidade, sem idealização, a terra e o homem ao relatar as condições encontradas no Novo Mundo. E aí, qual era o principal objetivo? Vamos ver? Era a literatura jesuítica. Os relatos das viagens dominaram o primeiro século da vida colonial brasileira, visto que o Brasil ainda não possuía uma identidade cultural formada. Portanto, não tínhamos ainda uma literatura que pudesse ser chamada de brasileira, mas relatos que os portugueses foram fazendo do nosso local. Vamos passar essa aqui, o nosso tempo já está finalizando. E vamos finalizar agora com o nosso português nas redes. Trouxe aqui 2 charges para a gente analisar. A primeira diz assim: terra à vista! Aí o outro já diz: pede a senha do Wi-Fi. Eu sei que vocês têm o costume de sempre que chegam no lugar, pede logo a senha do Wi-Fi. Eu sei que se fosse em outra época, o Pero Vaz de Caminha não teria feito talvez uma carta, teria feito talvez um registro digital. Qual o melhor navegador? Internet Explorer, Chrome ou Firefox?
Sem dúvidas, foi Pedro Álvares Cabral, porque ele chegou ao Brasil e descobriu inúmeras riquezas, né? E por fim, e assim foi o descobrimento do Brasil. Como assim? E a versão dos índios? A versão dos índios não foi contada, né, turma? Espero vocês na próxima aula e até a próxima.